Eu queria falar um pouco que você fez um vídeo com seu irmão, com o Enzo, Uhum. falando sobre ginecologia para homens trans. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que foi a primeira vez que eu ouvi sobre. Ignorância da minha parte, eu não pesquisei sobre, mas foi a primeira vez que eu ouvi sobre o tema. Na verdade, isso também, quando eu fui trabalhar, quando eu comecei, né, a ver a vivência do meu irmão, eu trabalhava já como ginecologista, eu falei, caraca, é real. Tipo assim, algumas pessoas trans, né, alguns homens trans têm útero e precisam passar por uma, né, precisam ser avaliados, precisam desse cuidado aí da ginecologia. E aí, é uma linha de atendimento ali que tem a sua especificidade no sentido de acolhimento, né? De você Uhum. pensar, na verdade, assim, existe algumas coisas específicas pelo uso de hormônio e tal, mas em linhas gerais, o maior aprendizado que eu tive de atender pessoas trans foi como é que você atende em relação ao acolhimento. Porque é uma situação, para eles, geralmente mais constrangedora, né? Eu chego num consultório, que geralmente é um consultório todo pensado para o público feminino, né? Desde a Uhum. decoração até. Sim. Aí a secretária vai lá e me chama fica confusa se ela me olha, sabe? Assim. Então, eu fui entendendo esse atendimento como um cuidado desde a recepção até lá dentro. Então, era tipo, as meninas foram treinadas para não achar estranho, para quando elas Uhum. chamassem o nome, chamar pelo nome que a pessoa quer. Então, era um atendimento. Até que como eu atendia outras coisas, eu atendia sexualidade também, meu consultório até tinha homens, então a Uhum. galera até se sentia menos mal ali. Mas tem esse cuidado de lá dentro também, né? Como é que eu vou examinar? Porque muita gente tem questão com o próprio corpo, com o seio, Uhum. né? Ou até mesmo de ser tocado genitalmente, né? Porque se colher um exame especular já é, né? O preventivo já é desconfortável pra gente que tá mais habituada, né? Quando você tá com uma questão corporal, alguma disforia, algum incômodo, ou, né, ou não tá habituada com penetração. Fica sendo um procedimento mais invasivo, mas enfim, Uhum. pessoas, né, homens trans precisam passar muitas vezes por ginecologistas para fazer a avaliação de preventivo, né, dependendo da vida sexual, para fazer a avaliação geral, né, de mamas, enfim. A gente precisava ter mais profissionais com esse olhar, né, com Uhum. esse aprendizado de como atender, que não tem nada de outro mundo, porque é tudo muito acostumado com o que a gente já é muito acostumado com tudo que acontece ali, mesmo a questão hormonal, né, a gente aprende isso na Uhum. faculdade, como é que você monitora hormônios e tal. Mas acho que o maior cuidado na ginecologia de atendimento de homens trans sempre foi pra mim esse acolhimento do O rolê ali. Como é que você universo. comunica, né? Como você Uhum. chama pelo pronome certo, como é que você faz a pessoa se sentir também que aquilo ali não é um lugar que descaracteriza aquela vivência dele como homem, sabe? Porque tem Uhum. muito isso, né, na mente, tipo, eu tô indo numa ginecologista, que é uma médica de mulher, que é isso, né, Uhum. que a Uhum. gente vende. Então, foi um processo de aprender isso, assim. E uma coisa que eu nunca tive em faculdade, você falou: "Ah, eu nunca falei sobre", não se sinta mal, porque eu como profissional de saúde só fui descobrir quando meu irmão teve essa demanda e eu falei: "É, pois é, e aí?". A Trans Preta esteve aqui e falou exatamente isso, que a medicina Uhum. não tá preparada pra. Não, tá? Eu amo ela, por sinal, gente, Ela é amo. incrível, ela é incrível. Não tá preparada, de jeito nenhum. Não tá preparada para atender quase nada de diversidade. Eu acho que hoje em Uhum. dia é meio que obrigação das universidades terem núcleos de diversidade para discutir temas, sabe? Porque não tem mais como, não, sabe? Você Uhum. precisa estar, no mínimo, preparado para não agir de uma maneira, tipo, chocar com uma situação. Você pode até não saber alguma coisa, né? Mas se você tratar o paciente bem e falar, olha, sei lá, esse detalhe eu não sei, mas eu vou pesquisar e aí a gente na próxima consulta conversa sobre. Ninguém vai se sentir ofendido de você dizer, Uhum. eu não sei lidar com essa situação. Mas se você, tipo, tratar mal, ou se chocar, Aham. Uhum. ou já desde o começo do atendimento, desde ali na recepção, esse paciente, né, passar por um constrangimento, nossa, isso é uma ferida muito grande. E são coisas que nós pessoas cis, a gente nunca para pensar, né? Meu Uhum. irmão, tinha uma coisa que me marcava muito dele, que era no processo dele de transição, antes dele, eles falam em passabilidade, né? Que antes dele Uhum. ficar passável como homem, vamos dizer assim, né? Ele é um homem, mas antes do mundo ler ele Uhum. como homem, ele tava naquelas características um pouco mais ambíguas ali, então ele tinha muito medo de ir em banheiro público. Por quê? Se ele ia no Nossa. banheiro masculino, ele tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Se ele ia no banheiro feminino, ele tinha medo, as mulheres ficavam, tipo, incomodadas com a presença dele ali dentro. Então, é umas coisas que a gente nunca vai pensar, são umas Uhum. situações, umas microviolências que não atingem a gente, né? E dentro da saúde isso é muito frequente.
E é muito frequente e afasta muito esse público de procurar atendimento Uhum. de saúde. Quando eu tinha meu consultório, a maior parte dos pacientes que eu atendia não iam há anos no ginecologista. Tipo, Nossa. anos. Porque muito medo, né? De ser mal interpretado, de ser mal atendido, ou de passar algum constrangimento, Uhum. né? De não poder falar alguma coisa ali dentro. Então, isso é uma coisa assim, a gente não tendo esse entendimento sobre o assunto, a gente distancia as pessoas do direito básico de atendimento de saúde. Uhum. Então, precisa muito que os profissionais sejam preparados, assim. As faculdades, acho que devia ser obrigatório ter um núcleo de diversidade Uhum. e os alunos terem que frequentar para saber, no mínimo, lidar, sabe? Sim, No pra mínimo, não ser transfóbico num atendimento desse, no né? mínimo não ser transfóbico, né? É. Que é o mínimo que a gente tem como sociedade, assim. Exato. No mínimo, saber é isso, atender com respeito. Se eu não sei especificidades, não sei se tem mais chance de câncer de mama no hormônio, tá tudo bem. Você pode pesquisar, conversar com outro Uhum. profissional, agregar isso. Mas você tem que Uhum. saber atender essas pessoas de uma maneira digna, É. né? Então, acho que esse é a ginecologia para pessoas trans nada mais é do que um atendimento em que você respeita o indivíduo por quem ele é ali, né? Pela Uhum. individualidade dele. E aí, era uma coisa que eu tentava fazer lá no consultório. Foi um aprendizado, como eu falei, pessoal, do meu irmão pra mim. E aí, tentei implementar lá no meu consultório. Então, lá, por exemplo, eu atendia. Aí, para colher o preventivo, eu dava o máximo de autonomia possível, assim. Então, o paciente geralmente colocava ele mesmo o espéculo, sabe? Eu só ia Uhum. orientando. Aí, eu só coletava pra ficar cada vez menos incômodo. Eu não quero, tipo, não quero estar totalmente descoberto durante o exame. Então, vamos por partes, sabe? São Uhum. pequenas coisas que, na verdade, se aplica a todas as pessoas que a gente for atender na vida, né? Uhum. Uhum. Mas que ficou mais evidente pra mim quando eu comecei a atender pessoas trans.